Olá pessoal, meu nome é Klaus Padilha, sou advogado no escritório Januário Advocacia e no podcast de hoje irei abordar sobre a súmula 642 do Superior Tribunal de Justiça, que é uma nova súmula sobre a ação indenizatória por danos morais e foi aprovada pela Corte Especial recentemente, em 2 de dezembro de 2020 e publicada no DJE em 7 de dezembro de 2020. Para melhor compreensão do tema, imaginem a seguinte situação. José foi diagnosticado com apendicite. Em razão da urgência do quadro, solicitou ao plano de saúde autorização para que realizasse o procedimento cirúrgico. O plano de saúde recusou-se a custear o tratamento cirúrgico, mesmo estando coberto pelo contrato. Diante disso, ele ajuizou a ação de obrigação de fazer, cumulada com indenização por danos morais. O juiz concedeu a tutela provisória de urgência, determinando que o plano de saúde custeasse a cirurgia. José foi submetido ao procedimento cirúrgico, porém, logo após, veio a falecer. Então, os herdeiros de José pediram para ser admitidos no processo como sucessores do falecido. O plano de saúde contestou o referido pedido, afirmando que os danos morais se constituem direitos da personalidade e, portanto, não podem ser transmitidos. Pois bem, de antemão, em outro caso, imaginem o seguinte quadro. Maria realizou o procedimento estético. Infelizmente, em face de erro médico cometido durante o procedimento, Maria veio a óbito. Então, os herdeiros de Maria ingressaram com uma ação de reparação de danos morais e materiais. A parte contrária contestou a referida ação, afirmando que os danos morais se constituem em direitos da personalidade e, portanto, não podem ser transmitidos, afirmando que os herdeiros seriam ilegítimos para tal. Diante desse contexto, eis que surge o seguinte questionamento. Em ambos os casos, os herdeiros poderão prosseguir ou ingressar com a ação indenizatória no tocante aos danos morais? A resposta é sim, justamente com base na súmula 642 do Superior Tribunal de Justiça, que possui a seguinte redação. O direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular, possuindo os herdeiros da vítima legitimidade ativa para ajuizar ou prosseguir a ação indenizatória. Referida súmula foi aprovada por unanimidade de votos pela Corte Especial no julgamento do embargo de divergência em recurso especial número 978651, de relatoria do ministro Benedito Gonçalves. O entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça tem como fundamento o artigo 943 do Código Civil, que possui a seguinte redação: o direito de exigir reparação e a obrigação de prestá-la transmitem-se com a herança. Dessa forma, o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, ao aprovar a súmula 642, é no sentido de que, mesmo que a violação moral atinja apenas a esfera de direitos subjetivos da vítima, o direito à respectiva indenização transmite-se com o falecimento do titular do direito. Portanto, os herdeiros possuem legitimidade ativa para ajuizar a ação indenizatória por danos morais em virtude da ofensa moral suportada pelo decujus, ou seja, o falecido. Caso a ação já tenha sido ajuizada pela vítima em vida, os herdeiros detêm a legitimidade para prosseguir com ela, figurando no polo ativo. Importante frisar que não é o direito de personalidade do falecido que é transmitido com herança, pois o direito da personalidade extingue-se com a morte do titular. O que se transmite, nesse caso, é apenas o direito patrimonial de requerer a indenização moral. O direito à indenização por danos morais é transmissível aos sucessores do falecido por ter caráter patrimonial. Certo, porém, surge outro questionamento, visto que a redação da súmula fala apenas em herdeiros. Nesse caso, questiona-se: o espólio possui legitimidade ativa para pleitear ou prosseguir com a ação indenizatória no tocante aos danos morais da pessoa que veio a falecer? Para responder o referido questionamento, se faz necessário explicar o que é herança, bem como o que é o espólio.
Herança é, basicamente, o conjunto de bens deixado pela pessoa falecida. O espólio é o ente despersonalizado que representa a herança em juízo ou fora dele. O espólio não tem personalidade jurídica. Não obstante, o espólio tem capacidade para praticar certos atos jurídicos e tem legitimidade processual, ou seja, pode estar no polo ativo ou passivo da relação processual. Portanto, vê-se que o espólio assume, por expressa determinação legal, a legitimidade ad causam para demandar e ser demandado em todas as ações em que a pessoa falecida integraria se vivo fosse. De antemão, é importante responder sobre os seguintes questionamentos: quem age em nome do espólio e quem poderá representar o espólio em juízo? Primeiro, se já houve a abertura do inventário, o espólio é representado em juízo pelo inventariante. Caso ainda não tenha ocorrido a abertura do inventário, o espólio é representado pelo administrador provisório, conforme determinado pelo artigo 613 do Código de Processo Civil. Pois bem, o entendimento doutrinário ensina que, enquanto não há partilha, é do espólio a legitimidade ativa ad causam para pleitear bem jurídico pertencente ao de cujus. Assim, somente após o trânsito em julgado da sentença que homologa a partilha, irá cessar o condomínio hereditário e os sucessores passam a exercer exclusiva e plenamente a propriedade dos bens e direitos que compõem seu quinhão, ou seja, sua quota-parte da herança. Dessa forma, conclui-se que, com a sentença homologatória da partilha, não há mais que se falar em espólio, sequer em representação em juízo pelo inventariante, de tal forma que a ação deve ser proposta ou continuada por aqueles que participaram da partilha, na condição de herdeiros. Em todos os julgados que serviram de fundamento para a edição da súmula 642, o Superior Tribunal de Justiça afirmou que o direito à indenização por danos morais, abre aspas, transmite-se com o falecimento do titular do direito, possuindo o espólio ou os herdeiros legitimidade ativa ad causam para ajuizar a ação indenizatória por danos morais, em virtude da ofensa moral suportada pelo de cujus. Fecha aspas. Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça, sem que o tema tenha sido debatido com profundidade, decidiu excluir da redação da súmula a legitimidade do espólio, deixando apenas a dos herdeiros. Por essa razão, impende dizer que, por enquanto, tem-se que considerar tão somente os herdeiros como legitimados para ajuizar ou prosseguir a ação indenizatória do de cujus. Porém, será necessário aguardar os novos julgados a serem proferidos após o enunciado para que possamos ter certeza se o objetivo do Superior Tribunal de Justiça, ao mencionar apenas os herdeiros, foi realmente o de negar a possibilidade de o espólio continuar ou ajuizar a ação. Bom, pessoal, esse foi o podcast de hoje. Agradeço a atenção de todos e nos vemos nos próximos episódios. Um abraço, até mais.